Esse governo não tem projeto de país nenhum. Não apresentou um documento para dizer... Você não pode chamar de projeto de país pé de meia, pé de moleque, pé de galinha, meu pé de laranja lima. Isso não é projeto de país. Isso são os projetinhos sociais. Agora, projeto de país, assim, aonde é que eu quero chegar? Como é que esse país vai ser daqui 5 anos, 10 anos? Não temos, é uma vergonha. Esses caras fazem um negócio que não é bom pro Brasil. Quando você vai fazer um negócio, tem que fazer com seriedade. Aí põe o ministro da Suprema Corte, depois a gente fica reclamando. Ai, porque o Alexandre de Moraes... Porra, bicho, por que botaram o cara lá, meu? Ah, vai catar coquinho. Ah, ele não tem notório saber. Agora que ele não tem notório saber, que ele tá com a toga porque ele decide uma coisa que você não gosta. 81 caras que brincam em serviço quando tem que decidir se vão ou não no plenário do Senado emplacar um ministro da Suprema Corte. Aí fica bravinho com o Alexandre de Moraes, fica bravinho com o Gilmar, fica bravinho com o... Por que botou? Não foi eu que botei. Fala pessoal, quero deixar essa entrevista aqui com o Eduardo Ioneg, onde ele foi no Flow e falou sobre esse desgoverno que aí está, falou sobre o Alexandre de Moraes, Bolsonaro 2026, sensacional, simplesmente sensacional. Quero deixar essa entrevista aqui para vocês, deixei os melhores momentos, as melhores falas, para que você não acompanhe 2 horas de podcast. Pessoal, antes de nós continuarmos, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora para o conteúdo. Assim como em 2018 a sociedade disse o seguinte, queremos Bolsonaro, não importa por que razão, a sociedade em 2022 falou assim, acho que não queremos mais não, acho que nós vamos botar o outro. Qual? Bota aquele lá mesmo. Quem é? É o Lula. Mas a gente ama o Lula, porque o Lula acha que amam, né? Porque as pessoas amam. Como Bolsonaro também achava que as pessoas em 18 estavam amando. O voto do segundo turno é um voto de negação. Eu não quero mais esse cara. Eu não quero mais o petismo. Então eu vou botar esse Bolsonaro aí para ver o que dá. Aí o Bolsonaro ficou 4 anos, as pessoas falaram, eu não gostei, bicho, eu não tô feliz. Mas assim, você reparou a margem de votação? É 0,9. Eu não tô feliz, mas isso é um bocadinho da sociedade que não tá feliz. Outro bocadinho tá. Então é uma sociedade muito dividida, como aliás... nos Estados Unidos, em outros lugares, né? Vai preso, não tem jeito. Todo o desenho político tá construído para isso, não é? Bom, se você for olhar o material disponível na denúncia, não é um material banal. É sólido. E se você for olhar o histórico das condenações da primeira etapa de julgamento ligado a esse caso, que é a etapa ligada a 8 de janeiro, e pega lá as condenações, são os mesmos crimes. São os mesmos crimes. E de duas uma, ou a Débora dos Santos comandava o espetáculo e o Bolsonaro fazia parte do espetáculo, ou vamos sugerir que o Bolsonaro comandava e ela era parte. Então, se você considerar que a segunda hipótese é a mais provável e ela tomou 14 anos, é difícil imaginar que então ele sai pela porta da frente do Supremo Tribunal Federal depois de acompanhar um julgamento que o inocente. Não acredito nisso. Pois é. Não faz sentido. E ele tá tentando juntar tudo que dá para ir tentando. Por exemplo, uma das coisas que ele falou aqui para mim foi que ele acha que ele devia ser julgado pela primeira instância, por exemplo. Então, ele não pertence mais ao cargo, ele não é mais presidente, assim como o Lula foi julgado em Curitiba, ele poderia ser julgado numa vara federal. Só que o Supremo se reuniu e discutiu esse assunto e tomou a decisão de que, ao contrário do que valia antes, quem era o ocupante do cargo, mesmo depois de deixar de ser, continua a ser julgado pelo Supremo. Então, você pode discordar dessa decisão, mas você tem o direito de discordar e o Supremo de decidir. E o Supremo tem o direito de decidir por último. Está escrito na Constituição brasileira. Então, a gente não tem que concordar com o Supremo Tribunal Federal. Aliás, na democracia a gente pode questionar o Supremo Tribunal Federal. O que a gente não tem o direito é de descumprir uma decisão. O Supremo Tribunal Federal resolveu. A partir desse momento, todo mundo que ocupou um cargo e cometeu um crime e vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então não é que ele é uma exceção, né? A gente tem uma Constituição que o Supremo deveria defender e a gente coloca os ministros do Supremo lá segundo uma lógica que não é aleatória. O presidente da República indica, o Senado sabatina. Só que o Senado não sabatina. É verdade. Porque não quer sabatinar. Faz um serviço porco para puxar o saco. Porque desde Floriano Peixoto, nunca um ministro da Suprema Corte não emplacou. Jamais aconteceu. Só
em Floriano Peixoto, porque ele indicou médico, Barata Ribeiro e outros lá. Aliás, rua no Rio de Janeiro. Desde então, todos, 100%. Nos Estados Unidos não é assim. Os caras dançam. Eles perguntam pra ele, você fumou maconha na faculdade? Se o cara falar sim, ferrou. Se ele falar não e descobrindo que é mentira, ferrou também. A sabatina no Senado lá dura dias. Aqui uma sabatina difícil dura horas, 15 horas, 16 horas. Normalmente dura muito menos. A ministra Ellen Grace, quando foi indicada, e ela passou por uma sabatina, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, José Agripino Maia, disse, a senhora não veio aqui para ser sabatinada, a senhora veio aqui para ser homenageada. Meu, para com isso, não é sério. Então aí, o presidente indica quem ele quer, e é assim nos Estados Unidos também, só que lá fazem uma triagem, tem alguns critérios. Aqui ele indica, e o Senado tem que sabatinar. Aí o Senado não sabatina. Aí as vagas são preenchidas. Não existe o movimento do sem toga. Nenhum deles invadiu o Supremo Tribunal Federal. Tentaram invadir foi no 8 de janeiro, mas aqueles 11 caras lá, eles podem ocupar aquelas cadeiras. E eles decidem. Aí a gente fica bravo. Mas por que a gente fica bravo? Os senadores estão bravos. Mas eles que botaram os caras lá, bicho. Por que eles não sabatinam esses caras direito? 81 caras que brincam em serviço quando tem que decidir se vão ou não no plenário do Senado emplacar um ministro da Suprema Corte. Aí fica bravinho com o Alexandre de Moraes, fica bravinho com o Gilmar, fica bravinho com o... Por que botou? Não foi eu que botei. Tem cara lá que vai ficar até 2043. É tempo. O Cristiano Zanin é novinho. O Alexandre de Moraes é relativamente jovem também. Jovem também. Então, vai fazer o quê? Nós temos que levar o jogo mais a sério, você entendeu? Quando você vai fazer um negócio, tem que fazer com seriedade. Aí põe o ministro da Suprema Corte, depois a gente fica reclamando. Porque o Alexandre de Moraes... Porra, bicho, por que botaram o cara lá, meu? Vai catar coquinho. Ele não tem notório saber. Agora que ele não tem notório saber, que ele tá com a toga porque ele decide uma coisa que você não gosta, eu não vou dizer que ele tá certo. Não pode dar 14 anos para aquela Débora dos Santos. Não tem sentido. Agora, também não pode dizer o seguinte, que menina feia, leva uma chinelada, porque não pode. Não é assim também, desculpa. Não tinha criança lá, não tinha bobo no 8 de janeiro. Todo mundo que foi para lá foi para fazer uma coisa que não se pode permitir. Então não dá para dizer, não, é só destruição do patrimônio. Eu acho que é mais. Agora, não dá para você pegar 2 crimes... Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, aí você soma, vira uma bomba atômica. Ela vai para 14 anos. Você entendeu? Agora, eu acho que vão acabar diminuindo essas penas. Mas o fato é, ninguém estava lá brincando, então é um negócio complicado. Não vão votar essa anistia, não vai ter anistia. Politicamente não tem espaço para isso, aparentemente, no atual momento a gente não enxerga espaço para isso. Agora, anistia para... essa parte do 8 de janeiro não significa anistia para ele. Porque é uma coisa muito diferente você ser acusado de fazer parte ou você ser acusado de tramar. São coisas diferentes. A acusação contra ele é muito mais severa. Ele reuniu os comandantes do Exército, né, da Marinha da Aeronáutica para conversar. Não foi a Débora dos Santos. É um pouco mais sério. A Débora, não estando lá no 8 de janeiro, não elimina as coisas que ele é acusado de ter feito no ano anterior. Mas, se nada acontecesse no ano anterior, talvez não tivesse havido o 8 de janeiro. Então, a existência da Débora tem ligação com o Bolsonaro, mas a existência do Bolsonaro não tem ligação com a Débora. Você é Flamengo, eu sou São Paulo. Quando o meu São Paulo joga mal, eu não viro Flamengo. Verdade. E você não vai deixar de ser Flamengo, porque... Mas será que não tem o cara que fica assim, puta, é mesmo? Tem que estar preso. Mas o cara que fica assim, esse cara não ia votar no PT. Imagina um cara que... vê o Bolsonaro ser preso e diz, agora eu me revoltei, eu ia votar no Lula e vou virar Bolsonaro. Quem é esse cara, bicho? Deve ter 4. Deve ter 4. E eles tiraram a camisa de força. Não, qual é o seu nome? Ele fala Napoleão. Mas qual? Bonaparte. Tá, desculpa, eu não sabia certamente seu nome. Ninguém é assim. O cara que é Bolsonaro, o cara que é Lula é Lula. O cara pode ser Lula pra caramba, o cara pode ser Lula por falta de alternativa, mas ele não será Bolsonaro se ele for um cara mais à esquerda. Existe isso, o cara mais à esquerda. Existe o cara mais à direita. Aí você fala, não, mas não existe uma sociedade que não é Bolsonaro e não é Lula? Existe. Ele pode ir de Bolsonaro para Lula e de Lula para Bolsonaro? Acho difícil. Acho que é um cara
que pode querer uma outra alternativa. Eu não consigo enxergar pessoas indo à rua em grandes paradas e mobilizações porque o Bolsonaro, se o Bolsonaro for preso. Não consigo enxergar isso. O Lula preso botou o Haddad no segundo turno. Pô, isso é sinal de poder. Imagina o Bolsonaro também. O Bolsonaro pode não ser candidato, mas ele é um eleitor importante. O Lula disputou a eleição em 89. Né? Ele começou esse game no mundo dele lá. Ele começou esse game em 89. Perdeu. Ao contrário do PSDB, que foi criado em poucos anos, estava na presidência da República, 5, 6 anos estava na presidência da República, o PT demorou, né? O PT é de 80, só foi se eleger em 2002. Então vai lá, faz uma eleição, perde. Aí depois você não teve eleição, você não teve final, você teve pontos corridos. 94, 98 foi pontos corridos. Não teve uma final. O Fernando Henrique ganhou 94, ganhou 98 e o Lula ali, tentando, não conseguiu. Aí quando ele vai para 2002, bicho, ele entra, não sai mais. Ele só faz final, fez 89. Aí ele faz o final, ele ganhando, botando a Dilma ganhando também, e só perdeu uma. Ele só perdeu uma final. Com um poste, bicho. Ele pegou um cara que tem carisma zero para ser candidato a presidente e ele encana. Ele falou, vamos fazer um cenário bem ruim. Eu fico em cana e a gente pega um cara que não tem carisma nenhum. E o cara foi pro segundo turno mesmo assim. Ah, para, meu. Agora, quando você vê que o Congresso Nacional pega 50 bi de reais para as emendas parlamentares e fica distribuindo campo de futebol, campo de society, e o Parque Olímpico de Deodoro, o próprio Ministério do Esporte diz, não tem mais dinheiro, não vão mais dar para o Exército não vai mais cuidar, porque não tem mais dinheiro. Então não tem dinheiro para cuidar do legado dos Jogos Olímpicos. Cara, aquilo é um absurdo. Você gasta uma bica de dinheiro para participar dos Jogos Olímpicos, promete um legado para a cidade do Rio de Janeiro. Aí um dos equipamentos, que é o Parque Olímpico de Deodoro, tem lá um pedaço que é da prefeitura, mas tem um pedaço que é o Exército que toca. Aí o Ministério do Esporte fala, gente, não tem mais dinheiro, não tem mais, 35 milhões ano, em média. Aí eles têm 1,3 bi no Ministério do Esporte para distribuir em emenda parlamentar. 100 milhões só para fazer campinho de futebol e campo de society. 100 milhões, 3 vezes o que seria necessário para manter. Você fala assim, desculpa, canalice, patrocinada por todos os deputados e senadores. 50 bi, eu faço o que eu quiser. Que empresa tem 50 bi por ano para investir? É a Petrobras, bicho. Quantas pessoas deveriam receber Bolsa Família no Brasil? Não tenho a menor ideia. Eu sei que esse projeto começou barato, hoje ele é caro. Tem municípios onde o número de pessoas com Bolsa Família é maior do que o número de pessoas com a renda, segundo as estatísticas, necessária para receber o Bolsa Família. Não faz sentido. Tem gente recebendo o pé de meia, esse pé de meia do governo, que também tem mais gente recebendo pé de meia do que estudantes em algumas cidades. Então, peraí, o cadastro está errado. É má fé? Não é má fé, mas é desorganização. Só que é uma desorganização que custa caro. Digamos que o TCU fez um levantamento e descobriu em alguns lugares até 20% de desperdício. Num negócio que custa 170 bi, que seja 10% de desperdício, são 17 bilhões de reais. É muito dinheiro, meu. Esse governo não tem projeto de país nenhum. Não apresentou um documento para dizer, você não pode chamar de projeto de país pé de meia, pé de moleque, pé de galinha, meu pé de laranja lima. Isso não é projeto de país. Isso são os projetinhos sociais. Agora, projeto de país, assim, aonde é que eu quero chegar? Como é que esse país vai ser daqui 5 anos, 10 anos? Não temos, é uma vergonha. Projeto de país, que é o que você deseja, que é todo mundo que está assistindo agora o Flow, não é possível que tenha alguém que está vendo o Flow agora e fala assim, eu não prefiro não ter projeto de país. Não existe. A gente quer. Só que a gente não vê isso, a gente vê oportunismo, projetinho com nome. Os caras lançam pedra fundamental, põe nominho, projeto. A primeira coisa que o projeto ganha é um nome. Não tem cara, mas tem nome. Eu acho isso uma vergonha. Eu me incomodo, falo isso na rádio, falo isso na televisão, é um negócio que me faz mal. E não é contra o PT, não é contra o PL do Bolsonaro, não é nada disso. Esses caras fazem um negócio que não é bom para o Brasil. Bom para o Brasil é o que você falou. É melhor projeto sem nome e com cara do que um projeto com nome sem cara nenhuma. Então a gente está falando do Bolsonaro. O Bolsonaro está falando besteira. Eu acho que o Bolsonaro fala um monte de besteira. O Lula também fala um monte de besteira.
Agora, ele tem o direito. Ele está sendo julgado. Ele virou réu de uma ação penal. Todo mundo que é réu de uma ação penal tem o direito inalienável de falar o que quiser que possa ser usado. Isso é um benefício. Como é que você vai tirar isso de um cara que é réu? Porra, você quer que ele confesse? O Bolsonaro está dizendo isso, mas a gente sabe. Tudo bem, você pode escrever o que você quiser sobre o Bolsonaro, a favor, contra, mas ele tem o direito. Você não pode chegar e tirar dele, ou de qualquer um que é réu, querer que o cara confesse o que você entende que ele tem que falar. Não, o Bolsonaro está dizendo um absurdo. A gente sabe que ele fez aquilo. Bom, se você sabe, que bom que você sabe. Mas ele não tem que chegar para você e falar, me pegou. Isso não existe. Onde está escrito isso? Que você tem que ser imbecil, né? Ele fala o que ele quiser. A gente fica com raiva quando a gente vê um sujeito que foi flagrado, filmado por 350 câmeras cometendo um crime e o cara fala, não reconhece, não admito, não me enxergo. Porque o cara não tem que produzir prova para ele, já basta aquele monte de prova que tem lá, quer que ainda ele confesse, quer que seja réu confesso, por quê? A gente tem que cuidar do ajuste fiscal, a gente tem que cuidar da solidez das contas públicas, a gente tem que criar um ambiente de negócios favorável, o empresário tem que chegar aqui e se sentir seguro no sentido de segurança pública e o seguro também do ponto de vista jurídico, institucional. Isso não tem nada a ver com Elon Musk, né? com o Trump, com seja o que for, Milley, não interessa. Pô, não é possível que a gente viva num país onde a gente tem que ficar escondendo o celular, onde a gente dá várias notícias de gente sendo assassinada, latrocínio. Ninguém devia ter medo do latrocínio. Não devia ser uma coisa muito excepcional. Estão roubando um monte de aliança agora aqui. Aliança virou um negócio. Aliança é um negócio problemático. O governo federal está brincando. Esse ministro da Justiça, que eu não sei nem quantos W, quanto Y tem, K e o caramba, eu não sei nem o que ele está fazendo ali. Né? Eu não lembro da voz dele. Às vezes, de vez em quando na rádio, eu peço ali, vamos botar um pouco a voz dele para a gente lembrar que a gente tem ministro da Justiça. Ele está lá, foi nomeado, saiu no Diário Oficial. Só que não faz nada. Não faz nada. O que ele está fazendo fora encher a paciência dos governadores, ficar tentando fazer uma briguinha política com os governadores, querendo disputar para saber quem faz o quê. Pô, é óbvio que os governadores também não estão envolvidos nisso. Né? Você pega o governador de São Paulo, de Goiás, que se orgulham de fazer um combate à criminalidade. Por que eles não se juntam, os 26, 27 governadores, para discutir um programa realmente nacional de cooperação? Né? O Cláudio Castro fala um negócio, ele tem razão. A arma não brota no Rio de Janeiro, não brota no Rio de Janeiro. Ou entrou pelo porto, ou entrou pelo aeroporto, ou entrou por uma divisa, passou por alguma fronteira, de alguma maneira, e depois por alguma divisa. Então, alguém não está fazendo sua lição de casa. Por outro lado, o governador sabe que são 7 rodovias que chegam ao Rio de Janeiro, 7 formas de entrar no Rio de Janeiro. Hoje em dia você tem tecnologia que localiza um clips no porta-mala de um automóvel com raio-x, seja lá quais são os sensores lá que tem. E como é que entra aquele monte de fuzil lá, bicho? Se você perguntar pro Haddad te explicar o que era o arco, o João Santana, que era o marqueteiro dele, inventou, quando ele foi candidato à prefeitura de São Paulo, um negócio que chamava Arco do Futuro. Tinha um nome lá que eu não entendi, mas tinha um nome bonito, assim. Nem ele, eu acho que sabia muito bem o que era. Então são essas coisas que às vezes o marqueteiro pega, entendeu? E fica, que eu acho lamentável. Mas é parte do game. Não é só aqui. Não é só aqui. Mas é parte do game. Pena que aqui também. Agora fazer o quê? Mas você saberia resumir para mim quais são as 3 ideias que resumem o pensamento do Lula? O que é? É um Estado grande? Não sei. Bolsa Família você não pode chamar de projeto de uma filosofia, né? Ah, não, é um Estado que protege os mais pobres. Isso é a primeira coisa que os caras falariam. Ok, vamos concordar. Ele fala assim, colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Né? Então tem lá uns slogans, umas ideias, força, um troço. Mas o próprio Lula é uma contradição. Né? Porque todo líder é uma contradição. O Bolsonaro dizia, não farei a privatização da Eletrobras para entregar a empresa para um chinês. Não vou fazer a privatização. Ele falava isso na campanha em 18 e ele fez a privatização da Eletrobras. O Bolsonaro deu as costas para o Congresso Nacional quando começou o governo dele. E depois ele abraçou com gosto o Centrão. Né? O Lula já chegou abraçando o Centrão. Vamos para a galera. Já chega sabendo, entendeu? Pessoal, já sei qual é o código. Fica tranquilo.
E não dá para ser diferente. Então, a única certeza que você pode ter é que aqueles personagens que ficam se estapeando e tal, vão estar juntos em algum momento e em torno de algum presidente. Tanto é que você não sabe hoje se alguns partidos estarão com o Lula ou com a esquerda ou com o Tarcísio. Os mesmos partidos falam, mas como assim? E eles não enxergam nenhuma contradição nisso. Não há nenhuma contradição. A gente vai resolver se a gente vai com o Tarcísio ou se a gente vai ficar com o PT. Mas por quê? Ué, porque sim. E aí, porque sim. E você ouve isso e você fala, tá, entendi. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil aqui na internet, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo de como você ganhar dinheiro aqui na internet. Não é nada de aposta, não tem enrolada, meu irmão. Assista a aula, é totalmente gratuita. Aprenda a fazer uma renda extra, complementar o seu salário. Você sabe, o salário não dá para quase nada, o salário mínimo. E se você ganhar uma renda a mais aqui na internet, será que isso não ajudaria? Eu tenho certeza que isso faria diferença na sua vida. E você pode fazer isso na sua casa, nas suas horas vagas e apenas usando o quê? O seu celular. Você não vai precisar investir em uma coisa, outra, gastar dinheiro com isso, com aquilo. Nada disso. É um passo a passo que vai te ensinar a produzir conteúdos que monetiza na plataforma do YouTube. E o YouTube ele vai te pagar mensalmente a cada vídeo que você postar depois de monetizado. Assista a aula, confere como é esse cronograma, confere como é essas aulas. E veja só, você pode implementar isso na sua vida e viver aqui da internet. Ah, mas eu não sei de nada. É um passo a passo, totalmente do zero. Por mais que você não saiba de nada, ali você vai aprender tudo e eu tenho certeza que você é capaz de viver da internet. Se eu, que não sabia de nada, aprendi, acreditei, estudei, apliquei e hoje estou tendo resultados, por que você não pode conseguir? Claro que você pode. Agora depende de quem? De você. Então clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado. Ou então aqui na descrição mesmo. Tem um link lá e você vai assistir a aula totalmente gratuita. Isso que o Eduardo Ioneg falou, ele falou com muita propriedade e eu gosto da independência dele nos seus comentários. Ele falou sobre o desgoverno Lula. Ele não é igual aqueles jornalistas da Globo que passam pano, que faz de conta que não estão vendo, que faz de conta de que está tudo bem. Não, você vê a independência desse jornalista da Band. Se ele fosse da Globo, é claro, eu acho que pela independência dele, ele não trabalha numa emissora igual a Globo, porque ele não vai ter a liberdade de se expressar e dizer o que ele pensa, independente do governo. Você viu que ele falou contra o Bolsonaro, falou do Bolsonaro, mas você viu que ele falou do Lula do mesmo jeito. Você vê aí que ele falou do Alexandre de Moraes, que não achava correto, o que eu acredito que 90% dos brasileiros acha e acredita que essa atuação de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal é lamentável. Eu simplesmente discordo. E nós discordamos. Você vê, 14 anos para aquela mulher que pintou ali a boca da estátua de batom. É inacreditável aquilo ali. Né? No Brasil, no país que nós vivemos, em que a impunidade está em alta, em que o bandido faz atrocidades, passa 2, 3 anos já está livre, e uma pessoa porque pintou uma estátua, aí recebe 14 anos. É inacreditável. Então, e eu tenho que concordar com o que o Eduardo Ioneg falou, essa posição dele, é poucos jornalistas que têm essa independência de falar. Você viu aí ele falando sobre os projetos de Lula. Qual é o projeto que Lula tem? Qual o projeto? Qual é a marca? Qual é o legado que ele vai deixar? Que eu acredito que ele não vai ganhar essa reeleição do ano que vem. Mas qual vai ser o legado? O projeto? Como ele vai entregar o Brasil em 2026? Melhor do que o que pegou com Bolsonaro? Ou pior? Ou ele vai entregar melhor ainda do que o que ele pegou de Bolsonaro?
Eu não acredito nessa hipótese. Falou sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família é um assunto muito delicado. Por quê? Porque realmente tem muitas pessoas que precisam, que dependem. Mas eu acho que o grande problema desse Bolsa Família é que é como o exemplo que ele colocou. Você vê, você perde o emprego ou é mandado embora, você passa 5 meses recebendo aquele salário ali, enquanto você não arrumou outro emprego. Pronto, encerrou em 5 meses. Se você arrumou outro emprego, bem. Se não arrumou, vai ter que se virar. O Bolsa Família tem pessoas que recebem há 2 anos, 3, 4, 5 anos. E aí, não tem prazo, não tem um incentivo para que essas pessoas que recebem achem um meio de vida, porque o Bolsa Família não é para sustentar a pessoa pro resto da vida, não. O Bolsa Família tem que ser uma ajuda, porque muitas pessoas precisam, mas ela tem que procurar um jeito, com o passar do tempo, de ter e de caminhar com as suas próprias pernas, para não ficar dependendo do Estado, do governo. Até porque quem mantém esse Bolsa Família não é o governo, é os próprios brasileiros. Porque muita gente tem a ilusão de que, não, o governo é que está mantendo o povo. Não, não é o governo que está mantendo o povo. O que está mantendo as pessoas que recebem Bolsa Família são os próprios brasileiros, pagando impostos absurdos. Se fosse o governo que mantivesse essas pessoas, não seria cobrado tanto imposto assim dos brasileiros como está sendo cobrado. E você vê, cada dia que passa é uma novidade diferente. Vai aumentar imposto ali, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Então, é nós que estamos bancando não só as pessoas do Bolsa Família, como bancamos o Congresso Federal, bancamos o Senado, bancamos o presidente, bancamos o juiz. Nós bancamos tudo, é tudo no nosso bolso. É por isso que nós não podemos nos escorar e confiar em governo. Tomara que o próximo governo... Claro que nós temos que torcer para que um governo transforme a imagem do país, coloque o país em outro nível, faça crescer o nosso país, mas não como um candidato a presidente diz, ganha a eleição já pensando na sua reeleição. Infelizmente, essa troca de votos, esses parlamentares que têm superpoderes, que se o governo coloca um projeto, os parlamentares, se dependendo da sua boa vontade, se cair dinheiro no bolso, eles votam. Se não cai, não vota. Então, infelizmente, o país, do jeito que está esse sistema aqui no Brasil, do jeito que está, as coisas não vão melhorar. Não melhoraram, não vão melhorar, e se continuar esse governo de esquerda, é que não vai para frente mesmo. É triste e lamentável, mas essa é a realidade aqui do Brasil, né? É lamentável, é vergonhoso, mas tomara que em 2026 nós venhamos votar com a consciência, com o entendimento e não apenas com a paixão. Porque esse negócio de votar com a paixão, não vamos votar para nenhum para tirar o outro, não vamos votar naquele para tirar aquele. Aí não resolve nada. E o país continua no mesmo buraco que está. Tomara que mude as coisas em 2026, tomara que mude o Senado, a Câmara dos Deputados, a Presidência da República, e mudando o Senado, tomara que mude também o Judiciário, para ver se nós achamos alguma luz no fim do túnel aqui nessa terra. Tomara que nós e que você e eu não fiquem com esperança aqui nessa terra, porque senão nós somos os mais miseráveis de todos os homens, como disse o apóstolo Paulo. Que nós venhamos focar, acima de tudo, na nossa maior esperança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.